Olá a todos! Vamos falar um pouquinho sobre o aparelho PhaseVIF 995 da empresa Quark de 4 canais de saída. O PhaseVIF é um estimulador elétrico neuromuscular transcutâneo que atua por meio de correntes de baixa frequência, sendo indicado como um recurso tanto para eletroanalgesia quanto para estimulação funcional por meio do reforço muscular. As teclas mostradas a seguir têm a função de decrementar ou incrementar o que está sendo mostrado no display do aparelho. A tecla da esquerda altera o parâmetro indicado do lado esquerdo do display acima dela, e a tecla da direita o parâmetro do lado direito. Esses são os 4 canais que permitem a passagem da corrente através dos fios. A tecla de função, à medida que é pressionada, outro menu de parâmetro pode ser selecionado no visor do aparelho. Pressionando a tecla Start, é possível dar início à terapia de acordo com os parâmetros selecionados. Após o início da terapia, clicando na tecla Stop, acontece a interrupção abrupta da corrente que está sendo enviada para o paciente. A seguir são demonstrados os locais onde se conecta o cabo de força do aparelho e a tecla liga e desliga. Após ligar o aparelho, ao primeiro pressionar da tecla Função, é possível observar no visor do aparelho a opção de tempo e modo. É possível aumentar ou diminuir o tempo de tratamento utilizando as teclas de incremento. Ao final do tempo programado, o equipamento cessa a terapia, levando a intensidade da corrente a zero. Ao selecionar o modo normal, é possível a emissão de pulsos elétricos no modo convencional. Ao selecionar o modo Burst, possibilita-se a emissão de pulsos em pacotes, os quais são modulados em trens de pulso a uma frequência de 2 Hz. Essa frequência de bursts ela não pode ser modulada, ou seja, ela já vem fixa no aparelho. No modo sequencial, é possível a emissão de pulsos elétricos de maneira sequenciada, ou seja, primeiro o canal 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante. E após a finalização desse ciclo, outro é iniciado. No modo grupos, é possível a emissão dos pulsos elétricos de maneira sequenciadas em grupos, ou seja, primeiro o canal 1 e 2 e posteriormente o canal 3 e 4. Por último, acontece o repouso e após a finalização deste ciclo, outro é iniciado. Ao pressionar novamente a tecla Função, é possível habilitar ou não o efeito VIF. O efeito VIF diz respeito à variação da intensidade e frequência. Ao ativar o efeito VIF, é possível, durante o tempo de emissão da corrente, que haja uma variação tanto da frequência quanto da largura de pulso, o que evita a acomodação da musculatura causada pela aplicação da corrente. Pressionando mais uma vez a tecla Função, é possível visualizar no display os parâmetros de largura de pulso e frequência. A largura de pulso é medida em microsegundos, e nesse aparelho ela varia de 40 microsegundos a 250 microsegundos. E lembrando que a intensidade está diretamente relacionada com a largura de pulso, ou seja, quanto maior a largura de pulso, eu vou precisar de uma menor intensidade para atingir o efeito desejado. Sobre a frequência nesse aparelho, ela varia de 200 a 4 Hz. Ao pressionar mais uma vez a tecla Função, visualiza-se no display do aparelho o tempo de sustentação e de repouso. O tempo de sustentação se refere ao tempo de trabalho muscular. É o tempo destinado à emissão da corrente, que nessa escala varia de 0 a 30 segundos. O tempo de repouso é o tempo em que a intensidade da corrente permanecerá em zero, no qual é proporcional ao tempo de sustentação. Nessa escala, ela varia de não habilitado a 3 vezes o tempo de sustentação. Por fim, pressionando-se mais uma vez o botão Função, se retorna ao primeiro display de menus, ao qual há o parâmetro de tempo e modo. Após ter ajustado os parâmetros de acordo com seu objetivo, pressione a tecla Start. Após iniciar a terapia, é possível observar os canais 1, 2, 3 e 4. E utilizando as teclas de incremento, é possível aumentar a intensidade da corrente. Para modificar os parâmetros do canal 3 e 4, pressione novamente a tecla Start. Caso você precise interromper a terapia antes de terminar o tempo,
Não esqueça de diminuir a intensidade e depois apertar a tecla Stop. Caso contrário, você pode esperar o fim do tempo da terapia que você programou.